Quais são os metais terras raras e por que eles são importantes? Vamos lá, dá pra colocar uma tabelinha periódica aí rápido pro pessoal? O pessoal tem uma aversão um pouco à química. Hoje eu fiz um... Hoje não. Porque eu tô brincando. Começou. Não me vem você também, hein, Sérgio? Começou. Não me vem você aí também, com essa aversão à química aí. Não, cara, química é uma das coisas mais importantes aí. Eu falo isso aí sempre, cara. Eu tô amanhã mesmo fazendo só minha propaganda aqui. Eu tô indo pra Brasília, lá no Ciência na Estrada, mais uma semana lá em Arapoanga, lugar longe pra caramba. E a gente faz tudo... É Brasília? Brasília. É a cidade satélite de Brasília. Chama Arapoanga. Tá. E, cara, a química, por exemplo, na minha área, que é a minha área mesmo, que é geologia, química é tudo. Claro. Química é tudo. Na outra área minha que eu gosto, que é astronomia, química é mais tudo ainda. Tanto que os astrônomos, o pessoal, eu até brinco assim, né, cara? A imagem pro astrônomo, ela não quer dizer lá muita coisa. Agora, quando você faz o espectro, que mostra a composição picos. química, né? Sim. Isso aí pro astrônomo é tudo. Mas manda lá, põe a tabela aí pra nós, pra gente... Vamos ver a tabelinha. Quando eu estudava, viu, Sacani? Quando eu estudava lá na USP, e eu estudava com o pessoal da física, né? O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, lá do IPEM. E a gente brincava com o pessoal de que eu não sou especificamente da química, eu sou da metalurgia. E a gente brincava com o pessoal da química e falava pra eles, a tua área nem existe. A química é só a física da última camada. Os caras ficavam bravos com a gente. Eles ficavam bravos com a gente lá. Mas é uma brincadeira, viu, gente? Eu tenho todo o currículo básico de químico também, mas eu sou metalurgista. Vamos lá. Só para o pessoal acostumar, tá? Vocês estão vendo que a tabela periódica ela é toda coloridinha. Ela é agrupada por cores, por isso tabela periódica, porque as propriedades dos elementos eles vão se repetindo com o tempo. Então tem lá um metal, olha ver coloridinho, lá tem o verde, metal alcalino, vermelho, metal alcalino terroso. Aí o roxinho aqui, os metais de transição, o verde escuro, metal de pós-transição, os amarelinho ali, semimetais, azulzinho aqui, não metais e os gases nobres, né? Agora, essas duas linhas aqui embaixo, os lantanídeos e actinídeos, eles só estão aí embaixo pra tabela periódica não ficar gigantesca, tá? Não ficar larga. Então eles cortaram essas duas linhas e botaram aí embaixo. O que são as terras raras, tá? A gente pode dar uma dica de ciência pra quem tem piscina em casa? Pode. Pode? Vamos lá. O pessoal pergunta muitos nomes das coisas. Por que chamam metais alcalinos? Por que chamam halógenos, né? É a família 7A aqui. Halógenos, por exemplo, é porque genes, né? Halogênes, genes de formação, e esse al vem de sal. Então são os formadores de sal. Então você pega um cloro com o sódio, lá do outro lado, forma o famoso cloreto de sódio, que é o sal que você bota na sua comida todo dia. E vamos pegar aqui, olha como que a química ela é maravilhosa, cara. Presta atenção. Se você pegar o sódio sozinho e jogar na água, ele explode. Pode. Se você pegar cloreto e tomar, você morre. Se você pegar o cloro e respirar, já era. Já era. Quando você mistura o NaCl, você come e tem gente que ainda mete mais ainda na comida, né? Acha vai que morrer, tá pouco. vai morrer também morrer depois. a longo prazo. A longo prazo vai morrer também. O pessoal roubava sódio lá no laboratório pra jogar na privada. Porque explode. É um negócio sensacional. O experimento que a galera mais faz é esse, né? Gente, aluno de física e química não presta, tá? É um pessoal que não presta, só serve pra zoar os outros. Caramba. Então vamos lá. Você que tem, vamos lá, metais alcalinos, aquela primeira fileira lá tirando o hidrogênio. Metais alcalinos. Por que eles chamam por que eles têm esse nome? Porque se você botar qualquer um deles na água, ele forma um hidróxido desse metal, ele forma uma base. Então você que tem piscina em casa, é um saco cuidar de piscina, não é? Você tem que colocar cloro na piscina e com o tempo, por causa da chuva, depende do lugar, a chuva é mais ou menos ácida, as pessoas entrando, a gente tem ácido úrico, por exemplo, a sua piscina vai ficando ácida e você tem que comprar o famoso elevador de pH, certo? Eu, por exemplo, não compro mais. Por quê? Porque eu coloquei um aparelho na minha piscina que, em vez de eu usar cloro, que é caro pra caramba, eu uso sal de cozinha, que é barato. Então a água entra com sal de cozinha, ele dissocia em cloro e sódio. O cloro vai resolver o meu problema dos micro-organismos, minha água não vai ficar verde, e o sódio que sobra, forma hidróxido de sódio. E deixa a minha piscina básica. Então eu não gasto mais com elevador de pH e não gasto mais com cloro. Então a química te ajuda em várias coisas, inclusive a cuidar da sua piscina. No caso, tá? O que são terras raras, gente? Pega essa linhazinha azul aqui de baixo, que é a linha dos lantanídeos. Chama lantanídeos porque o primeiro elemento lá é o lantânio. Então, terras raras são os lantanídeos, esses 15 elementos aqui dos lantanídeos, mais os 2 elementos em cima do lantânio lá, que é aquele Y ali, o Y é... O que é o Y mesmo que eu esqueci agora? É o... Oh, meu Deus! É o escândio e o Y é... Esqueci, alguém vai lembrar aí, vai colocar... Fala aí, chat, fala pra gente aí. I, não é...
Ítrio, obrigado, muito bom. Ítrio e escândio. São esses 17 elementos, tá? Não terras raras. Não são terras e não são raras. Tá? É que quando se descobriu, o pessoal pegou algumas terras lá de Minas pra analisar e achou esses elementos que na época eram raros, e achou em terras, e chamaram de terras raras. Mas são todos metais, são todos elementos metálicos, tá? Tanto que no começo o pessoal chamava lantânio de Minas Gerais. Eles chamavam disso. Porque uma das maiores reservas de lantânio no mundo fica em Minas Gerais. Aliás, uma das maiores reservas de terras raras do mundo fica em Minas Gerais, tá? Quase todas elas. Mas o lantânio, no começo, o pessoal chama, obviamente, né, que oficialmente, pela química, é conhecido como lantanídeo, mas no Brasil o pessoal chamava lantânio de Minas Gerais. Porque ele foi descoberto, essas terras raras, é isso aí. Que legal. Mas o lance também, assim, é que não é que é raro até um certo ponto, né? Porque Nem não todos, Hã? tá? O próprio todos, sério, né? o sério é mais abundante que a prata. que é prata, É? Isso aí. Tem alguns que não são nem É raros. porque prata, ouro, aí a gente entra numa galera que é muito menos abundante mesmo, né? Sim, sim. É. Não, você tirou também ali alguns elementos metálicos, tudo o resto, que nem alumínio, que você tem 8% da crosta terrestre, ferro, que tem 6%, aí passou um pouquinho, é tudo 0, nada, né? É tudo traço. É que 0, nada da crosta terrestre é muita coisa, tá, gente? Tanto que o astrônomo, só pra completar aqui esse lance da tabela periódica, o pessoal fala assim, tal estrela tem alta metalicidade. O pessoal não sabe que para o astrônomo, tirando o hidrogênio e hélio, todo o resto é metal. Aí tem esse negócio, né? Sim. Cada área, isso aqui é a classificação oficial, obviamente, tá, pessoal? Mas cada área tem uma sua classificação ali de área, né? Então, pro astrônomo, o que é metal? Qualquer coisa que não é hidrogênio e hélio. Qualquer outra coisa, metal. Sim. Então, é assim, né? A gente não concorda isso com os astrônomos, não, tá? Mas tudo bem. Não, é verdade. A gente não concorda, Mas não. aí você fala é assim, verdade. pô, a estrela tem alta metalicidade. Aí o cara vai lá e faz uma relação carbono com... mas carbono não é... Não, é porque o astrônomo, cara, qualquer coisa acima ali, ele já chama de metal, entendeu? Vai É embora. verdade. Mas vamos lá, por que é importante esses elementos, tá? Do mesmo jeito que aconteceu ali, final do século XIX, início do século XX, a especialização do trabalho, então, em vez de um grupo de pessoas fazer um carro, não. Essa pessoa vai ser especializado no chassi, essa vai ser especializado no motor, aí as pessoas se especializam e o trabalho é muito mais rápido, porque agora você é especializado. Por isso que você vê aqueles chineses dos videozinhos lá, o cara fazendo, sei lá, uma torta, e o cara... e ele faz 200 tortas por minuto, porque ele se especializou em fazer só aquilo. Do jeito que a gente tem a especialização do trabalho, deveria existir, porque não existe ainda, mas deveria existir a especialização dos materiais. Você ter material especializado para cada coisa. Por que eu falo que ainda não existe? Porque, por exemplo, na medicina o pessoal ainda usa fio de Kirchner, que é uma coisa que apareceu no começo do século XX, quando descobriram o aço inox. Pô, esse aço inox é bom. Aí apareceu esse fio de Kirchner lá, porque um médico usou, e os caras estão usando isso aí há 100 anos. E é a mesma porcaria, e a gente tem coisas muito melhores. Tem um trabalho meu... Mas aí por que será? Você acha que é o quê? Eles esperam tá... Porque assim, deve ter lugar que já tem estudo, né? Pra usar outros materiais, né? Mas fala assim, de maneira abrangente, eles têm um pouco do quê? As áreas não se conversam. É Isso mesmo? sempre me deu desespero na universidade. Então, eu brigava muito com isso lá. O trabalho A galera do da TCC... materiais não conversa com... Não, o pessoal da engenharia mecânica não conversa com a de materiais. E são engenharias. Quanto mais o cara da engenharia mecânica conversar com a fisioterapia. Onde ele pode resolver, onde ele já tem uma solução mecânica pra demanda da fisioterapia. Ele já tem a solução pro problema deles, mas eles não se conversam. Mas você acha que isso tem mudado aí? Principalmente Cara, pegando a galera da medicina hoje que já tá não, usando não tem as mudado. impressoras 3D, essas coisas, você acha que não? Não, isso sim, porque são coisas que se popularizaram independente da área. Mas as áreas não se conversam nas universidades. Isso é triste, isso é absurdamente Tem triste. razão. Né? E isso tem um problema na produção de conteúdo também, que quem escreve muitas vezes não é quem dá aula, né? Esse é um detalhe interessante, que a pessoa que escreve, produz artigos e faz a pesquisa, Sim. muitas vezes ela não é a pessoa que tá dando aula. E aí, no final das contas, o que acontece? Acaba se dando aula de um conteúdo e, na verdade, está pesquisando, escrevendo sobre outro. E até esse conteúdo virar uma questão universal demora muito tempo. É que os perfis são diferentes. O cara que faz pesquisa, via de regra, ele não gosta de dar aula. Via de regra, tá? Ele mas não aqui gosta. é obrigado, né? Aqui é obrigado. Aqui E você é outros obrigado. países também. Só que aí o que você faz é o seguinte, você põe alguém pra dar aula, você não... Que é uma baita sacanagem. Muita gente faz isso, cara. Muita gente faz isso. Então, são perfis diferentes. Eu, por exemplo, a minha vocação é pra ser professor, é pra dar aula. Eu gosto de fazer pesquisa, mas odeio a burocracia de publicação. Odeio, me dá ódio a burocracia de publicação.
Então é uma coisa que eu não gosto. E tem gente que não, que já tem todas as manhas de publicação, o cara publica qualquer coisa. Entendeu? Ele soltou um pum no banheiro e o cheiro foi diferente, ele publica. Então isso aí é uma coisa que me incomoda bastante. Mas só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, existe hoje quando você tem um trauma, você quebra alguma coisa e você vai colocar uma prótese metálica. 2 metais que são mais utilizados, aço inox e titânio. Calma que vamos chegar na terras raras. São os que é mais utilizado. Uma liga de titânio e aço inox. Há muito tempo se está usando o aço inox com cobalto. Esse aço inox, assim como várias outras coisas utilizadas na medicina, ela vem da engenharia, vem de problemas mecânicos. Sim. Esse aço inox com cobalto, ele veio com a promessa de maior resistência à corrosão. E a gente precisa de resistência à corrosão no corpo humano. Então vamos usar esse aço. Só que tem um trabalho meu publicado, se você procurar meu nome aí, procurar corrosão, você vai achar. É um trabalho que eu fiz há mais de 20 anos atrás. Eu peguei esse aço e falei, peraí, legal, ele é bom pra corrosão em motores. Qual o motor? É o a gasolina, é o a álcool, é o a diesel? Qual o motor que ele é melhor? Então eu fiz em 3 meios diferentes e mostrei que depende do meio, ele é melhor, depende do meio, ele é muito pior. E no corpo humano, ele é melhor ou é pior? Eu não sei. Eu não fiz tudo. Eu não sei simular o meio do corpo, corpo humano pra corrosão. Eu não sei. Entendeu? Não é minha área. A galera de medicina não fez esse estudo e comprou esse aço inox com cobalto. E tá usando. E ninguém sabe se é melhor ou se é pior. Então é um estudo que precisa ser feito. E não está fazendo. E aí você tem problemas de fadiga, precisa uma corrosão, ele nucleia uma trinca pra fadiga, e uma prótese que era pra durar 40 anos a pessoa, pode durar 4. E aí se a pessoa vai 4 anos, vai ter que passar por outra cirurgia. Mas vamos lá, a especialização do trabalho que eu falei pra vocês. Só uma coisa, a gente pode colocar a tabela periódica de novo? Vamos lá, só de curiosidade, tá? Tem alguns elementos aqui, como esse európio ali. Por exemplo, você pegar o európio, esse, se eu não me engano, é o európio, o térbio e o itérbio, esses 3 aqui. Esses 3 elementos, por exemplo, em todo celular que você tiver, toda TV que você tiver na sua casa, ele é responsável pelas cores verde, vermelho e azul. Então, o que dá as cores... RGB, né? Isso, você não tem nenhum monitor, nenhum celular colorido hoje, com a tecnologia de hoje, se você não tiver esses 3 elementos. São 3 elementos, e são 3 elementos terras raras. Vocês vão perceber que tem muitos nomes, tipo, estranhos. Disprósio, escândio, tório. Tório não é terras raras, só pra deixar claro. Tório e urânio é actinídeo. Nióbio também, eu vi, às vezes fala, mas não é. Falou que era nióbio. Não, mas é normal a confusão, isso não tem nenhum problema, tá? Mas nióbio é metal de transição, também não é terra... O lítio também, né? Ele não é terra rara. Não, lítio também não. Mas ele entra como um elemento. São elementos aí que atualmente tem uma aplicação. Depende de que não tem problema. Isso não tem problema. Só pra deixar claro, terras raras mesmo é o lantanídeos e mais lá o ítrio e o escândio. Esses nomes, escândio, tório, eles têm. Tório vem de Thor, tá? Do deus Thor, do trovão. Porque uma boa porcentagem desses elementos foram descobertos em países nórdicos. Então por isso que ele tem esses nomes disprósio. Que diabo é um disprósio? Eu nem sei o que é, né? Neodímio, praseodímio. Os nomes, apesar que esses acho que não vêm do escandinávio. Mas vamos pegar o sério, por exemplo, elemento sério. Vocês sabiam... Você conhece o material... Você é nerd também, né, Sergião? Mais ou menos? Você lê quadrinhos? Gosta de filmes da Marvel? Já li bastante. Então tá igual eu. Leu bastante também no passado, né? Hoje não dá tempo de ler mais, né? Você conhece o metal do escudo do Capitão América, né? Sim, claro. Boa, o vibrânio. Vibrânio. Isso, vocês sabiam que o vibrânio existe. O material vibrânio, ele existe. Olha o corte, o vibrânio existe. Vibrânio existe. O vibrânio existe de verdade. E existe há muito tempo. Que é o que a gente chama de ferro fundido cinzento, tá? Ferro fundido cinzento, como ele é uma estrutura metálica, e o metal, você pegar uma chapa metálica, você bater aqui, ela vibra a chapa toda. Só que o ferro fundido cinzento, ele tem grafite, por causa de muito carbono, ele tem grafites em veios cortando toda a estrutura. Então toda a porção de metal nesse ferro fundido, ele é ilhado. Então o metal, ele conduz a vibração. Se você pegar um diafasão, é de metal, você bate, ele... Pega um grafite grosso de lapiseira e bate se ele vibra. Ele não vibra. Então esse ferro fundido, ele não deixa as vibrações propagarem. Onde que a gente usa? Motor de carro. Porque eu não quero que a vibração se propague. Então o motor de carro é feito assim. Só que, tá? O ferro fundido, ele é muito bom para vibração. Muito bom. Ele é o vibrânio. Ele é o nosso vibrânio. O ferro fundido cinzento. Só que a resistência mecânica dele é relativamente baixa. Um bom ferro fundido cinzento, ele vai ter uns 450 megapascal de limite de resistência. 450.
Se eu adicionar o sério, ele vira ferro fundido nodular e a resistência mais que dobra, vai pra até 1000. De 450 vai pra 1000. Então é um metal de uma outra qualidade, muito melhor, que eu consigo fazer com uma adição de sério. Claro, dá pra fazer com magnésio, dá pra fazer de outras maneiras, mas o sério transforma. Então é um elemento pra quê? Pra especialização de materiais. Hoje, por exemplo, a hora que você quiser interromper, à vontade, vai lá. Esses elementos aqui das terras raras, tá, gente? Eles têm algumas propriedades, tanto propriedades magnéticas, como propriedades ópticas. Ou Térmica, né? Também. Térmicas, perfeito. Propriedades de... de catalisador, que nenhum outro elemento tem. Por exemplo, a gente vai fazer... Você tem pás hoje, acho que na Holanda tem pá de 300 metros, né? Tem umas pás absurdas, as pás eólicas. O Sérgio eu entendi disso aí mais do que eu. Aí você faz um movimento, toda vez que você tem um ímã, um campo magnético variando em relação ao condutor, você tem a geração de uma corrente elétrica. Quanto mais forte é o ímã, mais você consegue induzir tensão. Não tem ímã mais forte no planeta do que do neodímio. Não tem. Então, se eu não usar terra rara, a minha eficiência energética no planeta despenca na geração de energia eólica. E 15% da energia gerada no Brasil é eólica. 15%. Imagina, a gente já tá uma desgraça de geração de energia nesse país. A gente não gera o que precisava. Imagina se diminuir a eficiência. E outra coisa, mas vocês sabem que se eu pegar um ímã e aquecer, depende da temperatura, ele desmagnetiza. Se eu quiser aumentar a resistência do ímã de neodímio, eu vou ter que colocar disprósio. Se eu quiser aumentar a densidade, o fluxo magnético, eu vou colocar praseodímio. Ele aumenta isso. Então, quando eu quero especializar ainda mais esses elementos de terras raras, eu uso o quê? Outras terras raras. Então, o mundo hoje, a tecnologia, todo mundo moderno que a gente chama hoje, o primeiro carro elétrico, não foi o primeiro, mas o primeiro que ficou famoso no mundo, que foi o Prius, não existiria sem terras raras. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.